de criança. Podemos ler então? Senhor Vinícius, podemos ler? Lemos assim, todos acharam? Vamos fazer silêncio agora. Só um pouquinho de silêncio, vamos lá? Diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 13. Crianças lhe foram trazidas para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos repreendiam as pessoas que as traziam. Entretanto, Yeshua disse: deixem as crianças chegarem até a mim e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence a quem é como elas. Depois de impor as mãos, seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Amém. Pai querido, estamos aqui diante da tua palavra. Pai, o louvor já foi maravilhoso nesta manhã. Já nos alegramos, Pai. Mas agora, em nome de Yeshua, fala com a igreja, fala com as crianças, porque hoje é o dia delas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esta manhã seja mais alegre ainda e que esse dia seja memorável, até que essas crianças venham envelhecer, elas venham lembrar deste dia maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos diz, aleluia, que levavam as crianças para Jesus abençoar. Mas os discípulos ficaram preocupados e desfaziam das crianças, tentaram impedir. E Jesus disse: não impeçam, porque quem não for como uma criança não poderá entrar no reino de Deus, ou seja, no reino dos céus. Ou seja, por que será que Jesus disse isso? Glória a Deus. Porque Jesus sabe que o coração de criança é puro. As crianças são inocentes. As crianças perdoam. Você já viu criança brigando? Não, nunca. Brigam, discute, chora, puxa o cabelo, pega o brinquedo da outra. Daqui 5 minutos, estão de bem de novo. Esqueceu tudo a briga. E Jesus disse assim: olhem para as crianças. Elas têm um coração bom. Elas perdoam. E vocês adultos, querem entrar no meu reino? Sejam como uma criança. Olhem o exemplo das crianças. As crianças nos diz como nós devemos ser. Glória a Deus. Olha, e depois Jesus, o que ele fez? Ele colocou a mão na cabeça de cada criança e as abençoou. Glória a Deus. Que privilégio. Você já pensou, criança, Jesus chegar aqui em pessoa e colocar a mão na sua cabeça e te abençoar? Glória a Deus. Olha que honra. Que privilégio essas crianças tiveram de ter o próprio Jesus colocando a mão em sua cabeça e o abençoando. Eu imagino como foi o resto da vida dessas crianças. Até quando elas cresceram, elas jamais esqueceram esse dia. E hoje também nós queremos que esse dia seja memorável. Vocês sabem por quê? Aqui no Brasil estamos comemorando o Dia da Criança. Porém, a Bíblia afirma que na época de Jesus, eles comemoravam a festa de Sukkot. O que é Sukkot? Cabana. Ou a festa de Sukkot. O que é Sukkot? Sukkot é cabanas, tabernáculos. Mas por que tabernáculo? Que história é essa? No livro de Levítico conta que Deus determinou que o povo de Israel, todos os anos, entre mais ou menos outubro, ou seja, no dia 15 do 7º mês, em Israel, eles tinham que comemorar 8 dias de festas. Festa de cabana. Por que cabana?
Porque os descendentes de Israel, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, os seus 12 filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, depois veio Moisés, veio Josué, e depois veio Davi, Salomão, e antes de Davi, ou seja, até Moisés, eles habitavam em cabana. Eles não tinham casa. Durante 40 anos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto e moravam em cabana. Você consegue imaginar uma cabana aqui, uma tenda? Quem não entende que era cabana pode ser tenda. Imagina um sítio que tem umas tendas de lona. Então assim, quem sabe o que é um circo de tenda? Quem sabe o que é tenda? A criançada sabe? O que é um circo? O que é uma tenda? É uma cabana. Imagina uma casinha feita de couro, assim, de tenda. Eles colocavam as estacas e colocavam aquele couro em cima. Paulo diz que ele era um trabalhador que fazia tendas. E nesses 8 dias dentro da tenda, eles comiam, bebiam, dormiam. Na época de Jesus, lembrando do passado. E o que eles faziam mais? Eles contavam histórias para as crianças. Então, nessa semana em Israel, durante 8 dias, eles passaram dentro das tendas. Do lado de fora eles construíram tendas de palha, tendas de lona, e contam história para as crianças. E as crianças aprendem dentro da tenda. Você imagina os adultos indo para o lado de fora, construindo a tenda junto com as crianças, e depois eles entram dentro dessa tenda durante 8 dias, almoçam lá dentro, às vezes até dormem e contam histórias. Então, em Provérbios, no capítulo 22, diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. E o povo de Israel fazem isso na prática. E quem é que ensina as crianças? Os pais. A mamãe e o papai. Você imagina a mamãe e o papai, você lá na sua casa, você pode fazer mesmo de lençol, ou de cobertor. Quando eu era criança, a gente fazia muito isso, né? Pegava cabo de vassoura, 4 cabos de vassoura, jogava um cobertor por cima e entrava dentro para brincar. Israel faz isso até hoje e conta história para as crianças. Aí ele diz: vamos receber hoje uma visita. O primeiro dia, o visitante é Abraão. Abraão chega na tenda, as crianças sentam em volta e o pai ou a mãe começa a contar a história de Israel. Olha, Abraão morava na terra de Ur, e Deus disse para ele: sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão habitou em tendas. Ele foi caminhando, mudando de caminho e montando a sua tenda. Abraão, seja bem-vindo em nossa casa, Abraão. Você imagina contar a história para a criança assim? Hoje até eu perguntei para a irmã Vera: Vera, você tem aqueles tecidos que você usava dentro da igreja? A gente fazia isso, colocava uns tecidos do teto, representando tenda. E a Vera disse: eu não tenho mais. Mas eu gostaria de ter colocado hoje esse tecido aqui para representar uma tenda. E quando Abraão entra, a história conta. Segundo dia, vamos contar a história depois de Abraão. É quem? Isaque. O filho de Abraão. O jovem prometido. Abraão com quase 100 anos. Nasce Isaque. Imagina a criança almoçando dentro dessa tenda e os pais contando a história. Literalmente. Ensine as crianças no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. E segundo dia conta essa história de Isaque. Isaque nasceu. Ele tinha um irmão mais velho que era Ismael. Ismael era o filho da escrava. Porém, Isaque era o filho da promessa. E Deus abençoou Isaque. Isaque depois teve uma esposa chamada Rebeca. E de filho de Isaque nasce Esaú e Jacó.
Conta essa história para a criança. Criança, teve um homem chamado Jacó. Ele nasceu, ele era gêmeos. Então vai ser o terceiro dia da história. Depois do quarto dia se conta a história de Jacó. Quem nasceu? Quantos filhos Jacó teve? Quantos filhos Jacó teve? Gente, vocês lembram quantos filhos Jacó teve? Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. E esses 12 filhos vieram ser as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel escreveram a Bíblia. E uma dessas 12 tribos de Israel nasceu Jesus. E Jesus nasceu da tribo de Judá. E quando Jesus nasceu, vivendo aqui nessa terra, levaram até a ele as crianças para ele abençoar. Glória a Deus. Então Jesus abençoou as criancinhas e disse: não impeçais, não coloque impedimento, deixa elas vir até a mim. Pai, mãe, você sabe como você leva as crianças até Jesus? Nos dias de hoje, como é que você leva cada criança até Jesus? Como é que você leva a sua criança até Jesus? Ensinando, contando história. Imagina você montar uma tenda dentro da sua casa e começar a contar: olha, Jesus nasceu da tribo de Judá. Ele foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, quando ele morreu na cruz, ele perdoou os nossos pecados. Você já contou para a sua criança? Você já levou a sua criança até Jesus? Como é que você leva a sua criança até Jesus? Como é que você permite que Jesus abençoe seu filho? Falando de Jesus para ele. Você sabia, criança, que Jesus nasceu como um bebê numa manjedoura? O que é manjedoura, criança? Manjedoura é um lugar onde tinha vários animais. Os animais estavam guardados ali. E não tinha lugar nos hotéis, nas casas, para Jesus nascer. Então, a mamãe de Jesus, chamada Maria, ela entrou naquela manjedoura, no lugar onde estava lá o burrinho, o camelo, a cabra, a ovelha. E naquele lugar, Jesus nasceu. Ele nasceu, mas com quase 33 anos de idade. Ele morreu numa cruz para perdoar o meu e o seu pecado. E esse Jesus, glória a Deus, ele quer morar no seu coração. Você aceita, criança? É assim que nós levamos a nossa criança até Jesus, para que a sua criança seja abençoada e ela cresça no caminho que deve andar. E nunca ela vai esquecer que Jesus o abençoe. Que Jesus gosta das crianças. Que Jesus diz que o coração da criança é puro e que nós adultos devemos perdoar igual uma criança, devemos amar igual uma criança, devemos não ter malícia igual uma criança, devemos, aleluia, ser humilde igual uma criança. Então, aqui, Jesus deu uma lição, não para as crianças, mas para mim e para você. Porém, ele abençoou as crianças. Ele colocou a mão sobre a cabeça das crianças e as abençoou. Porque naquela época, quem é que tinha direito, quem é que tinha privilégio? Eram os homens. Em segundo lugar, as mulheres. Em terceiro, as crianças. Em quarto, os escravos, os servos. Mas Jesus colocou as crianças aqui em prioridade. Ele colocou a criança em primeiro lugar. Porque a criança tem um coração puro, perdoador, que não guarda mágoa. Você imagina se as crianças guardassem mágoa de nossos pais quando os corrigissem? Cresceriam as crianças, uns adultos, seríamos adultos revoltados.
Eu tenho um irmão que ele fala assim: graças a Deus a minha mãe me corrigiu com mangueira. Olha só, ele levou uma surra uma vez de mangueira, porque ele aprontou, muito aprontado mesmo. E ele fala assim: a minha mãe me corrigiu e hoje eu estou salvo. E aqueles que aprontaram comigo já perderam a vida, foram mortos no mundo do crime. Mas a minha mãe me corrigiu e eu agradeço ela por isso. Isso é coração de criança que perdoa. Glória a Deus. E fica aqui o convite para nós adultos ser como uma criança. E aí Jesus termina: porque o reino dos céus pertence àquele que tem coração de criança. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer participar do reino dos céus? Ter acesso a esse reino? Jesus nos deu aqui a receita: ser como uma criança. Ele ensinou aqui ele deu aqui uma educação milenar há quase 2000 anos. Isso está escrito para nossa memória, que as crianças são bem-vindas no reino de Deus. Ouviu, crianças? Ei, criança, você é bem-vinda no reino de Deus. Que essa palavra possa vir de encontro com o nosso coração e entender que hoje Jesus nos convida a ser igual a essas crianças aí, perdoadora, sem malícia, que tem um coração que consegue não guardar mágoa. É assim que a palavra de hoje é para nós um convite a ser humilde como uma criança. Amém? E essa é a palavra que o Senhor pode nos dar graça. Eu quero deixar bem claro, Provérbios 22, 6. Diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E ensinando a palavra de Deus a uma criança é levar ela até Jesus e permitir que ela seja abençoada. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar as crianças hoje e sempre. Amém? Amém.